Mundo Zumbi Cap 236. Esquiva automática. Neste momento, a espada quebrada de Jelan já havia se despedaçado completamente, restando apenas o cabo. Vendo isso, Nile não pôde deixar de ter pena de suas circunstâncias. Ele deu uma olhada em seu armazenamento e notou que apenas 2 espadas estavam confortavelmente ali. Ele não consegue se lembrar de onde eles vieram, mas ele simplesmente ignorou sua origem, desde que eles possam ser usados. Nele as inspecionou por um segundo e percebeu que eram apenas espadas de nível 1, algum pedaço de dados baseado em seus padrões atuais. No entanto, ele o pegou do espaço de armazenamento e os jogou em direção a Jelan, que ela pegou com bastante facilidade. Obrigado. Ela comentou enquanto girava as 2 espadas em ambas as mãos. Rugido. O zumbi parece ter ficado ainda mais furioso ao ver que os 2 ainda estavam vivos e chutando. No mesmo momento em que soltou aquele rugido aterrorizante, o zumbi de repente deu um soco em seu próprio xadrez como um gorila, até mesmo rasgando suas roupas restantes no processo. O peito nu do zumbi agora estava totalmente exibido. E mesmo que já estivesse coberto com um pouco de carne podre, os pelos encaracolados ao redor do peito do zumbi ainda eram aparentes. Nilo não pôde deixar de estremecer ao ver isso em particular. Se era tão peludo no peito, então quanto mais. Ele não ousava pensar mais nisso. Agora que Jelan já tinha uma arma, Nile poderia prosseguir com seu plano inicial. Ou seja, para deixar Jelan descobrir, enquanto ele procura uma oportunidade para golpear a cabeça do zumbi. Ele olhou para Jelan e lhe deu instruções com a ajuda dos brincos de lealdade. Jelan assentiu com a cabeça sem qualquer objeção a seus planos. Nile apreciava ainda mais, pois ao contrário de seus animais de estimação, Jelan poderia ser considerado o mais obediente. Jelan não perdeu mais tempo enquanto corria diretamente em direção ao zumbi louco. Ela segurou as 2 espadas firmemente como se ela fosse realmente uma profissional no manuseio de espadas. No entanto, na verdade, ela só conhecia o básico, como golpes, estocadas, facadas, fatias e etc. Jelan imediatamente atacou no momento em que chegou perto do lado do zumbi. O zumbi também reagiu como se já esperasse o ataque, levantando o braço em direção às costas, preparando-se para um contra-ataque. E naquele momento, a espada de nível 1 de Jelan e os braços mutantes de nível 3 do zumbi colidiram no ar. O resultado já era aparente. Jelan foi empurrada para trás alguns metros enquanto segurava com força a espada trêmula em sua mão. No entanto, sua ação não foi em vão, pois a mão do zumbi também foi cortada no processo. A troca durou alguns minutos com Jelan e o zumbi trocando golpes. Claro, Jelan sempre seria empurrado para trás enquanto o zumbi cambalearia apenas por alguns passos. E assim que a lesão de Jelan já estava começando a aparecer, e sua resistência já estava no fundo, uma voz tranquilizadora de repente abençoou seus ouvidos. Isso é o suficiente, eu vou assumir a partir daqui. Nilo afirmou calmamente enquanto rachava e girava o pescoço arrogantemente. Zhuoji. Sua figura desapareceu por um segundo antes de reaparecer novamente quase instantaneamente ao lado do zumbi. Neste momento, o zumbi já havia levantado o braço lentamente para atacar Jelan, que já estava bastante exausto. Devido às suas feridas que se acumularam até agora, os movimentos do zumbi agora podiam ser vistos até mesmo por alguns noobs de nível 1 graus, quanto mais Nilo. Estrondo. Nilo interceptou o golpe com o seu próprio braço. Seu braço tremeu um pouco, mas devido ao zumbi também ficar exausto, sua força não era mais comparável a antes e o pico do nível 2 graus Nilo já podia levá-lo de frente. Quando seus braços colidiram, Nilo de repente apertou o braço do zumbi com força. Ele olhou para o zumbi como uma fera antes de sua lança deslizar como uma cobra em direção à axila do zumbi. Putsik. A carne do zumbi foi dilacerada, pois mesmo seu corpo forte não defendia mais desta vez. Nilo não foi para a cabeça, pois sabia que ela só seria bloqueada ou desviada pelo zumbi. Afinal, era o órgão mais precioso do zumbi. E assim, Nilo se acomodou em seu braço primeiro e no momento em que sua lança perfurou a axila do zumbi até as costas,
Todo o braço do zumbi ficou flácido, pois não era mais utilizável. Nilo não pôde deixar de sorrir com aquela cena. Roa! O zumbi rugiu e, ao mesmo tempo, Nilo aproveitou a oportunidade para golpear sua cabeça. No entanto, como de costume, ele conseguiu se esquivar de lado. Nilo não levou isso a sério quando ele pulou para trás para se distanciar do zumbi. E no exato momento, o chute do zumbi já havia pousado no mesmo ponto em que ele estava antes. Nilo não perdeu tempo e pulou de volta na frente do zumbi novamente. Bater. Seu pé direito pisou no pé do zumbi e o prendeu como um boxeador trapaceiro. Putsique. Sua lança viajou como uma cobra e perfurou as coxas robustas do zumbi. Houve uma ligeira resistência, mas Nilo conseguiu perfurá-la girando a lança em velocidade extrema, como uma broca. O zumbi gemeu com um rugido antes de seu braço disponível varrer o Nilo em uma tentativa de contra-atacar. No entanto, Nilo foi um passo mais rápido quando ele imediatamente se inclinou para trás, desviando com sucesso do ataque desesperado do zumbi. A lança então brilhou com uma luz vermelha antes de se transformar em uma espada longa e grossa. Enquanto ele estava inclinado, Nilo puxou com força a espada recém-transformada da coxa do zumbi. Um enorme pedaço de carne foi puxado ao longo da espada com o corpo do zumbi começando a cair. Afinal, sua perna direita rompida não podia mais sustentar seu corpo, pois o osso já havia sido perfurado por Nilo anteriormente. O corpo do zumbi continuou a cair no chão. Nilo achou que era uma boa oportunidade para atacar sua cabeça e assim que o fez, o zumbi conseguiu se esquivar novamente. Porra! Sua cabeça tem uma função de esquiva automática. Seu corpo continuou caindo. No entanto, no exato momento em que sua cabeça atingiu o chão, o zumbi conseguiu sustentar seu corpo em queda com o braço utilizável restante. No entanto, neste momento, um sorriso brilhante foi emitido de repente por Nilo. Que esforço inútil! Mundo Zumbi Cap 237. Mensagens de erro constantes. O zumbi finalmente caiu no chão depois que Nilo perfurou seu braço com a lança em suas mãos. Um sorriso largo e assustador surgiu em seu rosto quando a ponta da lança em sua mão se transformou lentamente em um tridente. Vamos ver como você pode evitar isso agora. O sorriso em seu rosto não residiu e, em vez disso, foi ainda mais amplo. Ele levantou lentamente o tridente no ar e com um som swoosh, o tridente viajou em direção à cabeça do zumbi em uma velocidade extrema. O zumbi tentou balançar a cabeça para o lado para se esquivar. No entanto, assim como o que Nilo havia dito, já era um esforço inútil. Putsique. As três pontas afiadas do tridente perfuram a sobrancelha do meio do zumbi e a área ao redor de sua têmpora. O zumbi se contorceu por alguns segundos antes de finalmente parar de se mover depois que Nilo perfurou novamente pela segunda vez. Ao mesmo tempo, um som alto de repente ecoou dentro de sua mente. Foi o prompt do sistema que o notificou de sua morte. No entanto, ao contrário de antes, o som emitido era claramente mais alto e era um pouco irritante mesmo para Nilo. Ele franziu e massageou a testa enquanto lia o conteúdo da nova mensagem dentro de sua cabeça. Parabéns, anfitrião. Você matou com sucesso o zumbi nível 3, o prefeito da cidade. Constituição e vontade, mais 5.0. Erro. O limite já foi atingido. A distribuição de estatísticas está suspensa. Suba de nível o mais rápido possível. Pontos da Apocalipse, mais 100, menos 100. Depois de matar o zumbi, prefeito da cidade, você ganhou um fragmento de sua memória perdida. Erro. 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 O que diabos está acontecendo? O coração de Nilo começou a bater em confusão. Este já é o segundo erro que ele tem. Primeiro, foi sobre o nerf de seu mapa do sistema. E agora isso, deduzindo sem Apocalipse Points devido a um erro. Ele estava tão bravo que nem percebeu que havia um grande salto na aquisição de status e Apocalipse Points depois de matar um zumbi de nível 3. Ei, System, você está fodendo comigo agora. Ele grunhiu alto enquanto perfurou o tridente em direção ao prefeito zumbi morto novamente. Você está apenas tentando me enganar, certo? Você só quer o Apocalipse Vírus para você,
certo? No entanto, o sistema não respondeu além da mensagem de erro constante que estava mostrando. Pare de me mostrar isso e me devolva meus pontos do apocalipse. Eu ainda tenho alguns sonhos, sabe? Mas não importa que tipo de xingamento Nilo lançasse, o resultado ainda era o mesmo. Mensagens de erro que continuam incomodando dentro de seu cérebro. O que aconteceu? Uma voz preocupada de repente ressoou atrás de Nilo. Ouvindo aquela voz, Nilo se acalmou por um momento antes de soltar um suspiro alto. O sistema. Ele começou a explicar o que estava acontecendo. Contar isso para Jelan não era mais um problema, pois ela já estava ligada a ele pelo sistema. Jelan segurou sua mão suavemente enquanto tentava acalmar sua emoção turbulenta. Foi eficaz, pois as sobrancelhas de Nilo não estavam mais tão comprimidas quanto antes. Não se preocupe, vai voltar ao normal em pouco tempo. Ban acenou com a cabeça, pois também sentia o mesmo. No entanto, uma parte dele também queria saber o motivo dos erros, mas com a situação atual do sistema, ele duvidava que ainda lhe respondesse. Nilo escolhe ignorá-lo por enquanto olha para Jelan preocupado. Você está bem? Eu acabei de matar seu pai, você sabe. HMM. HMM. Eu já aceitei esse resultado no momento em que o vi de novo. Embora ainda seja um pouco amargo para mim, eu poderia lidar com isso. Jelan acenou com a cabeça suavemente. Se você diz. Nilo encolheu os ombros enquanto relia a mensagem do sistema dentro de seu cérebro. Ele então parou na parte em que o sistema mencionou sobre ele ganhar um fragmento de memória que ele havia perdido. Não é de admirar que a memória que eu tenho do anterior esteja em ruínas. Também notei que algumas partes da memória estavam faltando como se estivessem cortadas. Nili então olhou para Jelan novamente quando ele finalmente decidiu contar a ela o que aconteceu 5 anos atrás. Ele contou tudo, incluindo sua covardia. Foi isso? Jelan franziu as sobrancelhas em confusão. O que você quer dizer com isso? Nilo inclinou a cabeça em confusão. Quero dizer. Estou um pouco surpreso que meu pai só tenha ameaçado você dessa forma. Eu o conheço bem, e sei que ele não vai parar até conseguir o que quer. Eu até imaginava antes que ele já tivesse encomendado alguns de seus capangas para matá-lo. Ela baixou a cabeça como se tivesse vergonha de seu próprio pai. Sério? Nilo sobrancelhas examinadas em confusão enquanto ele procurava esse tipo de memória. No entanto, ele só conseguiu desistir no final, pois não conseguia se lembrar de algo desse tipo. Um pouco depois, ele se lembrou do fragmento de memória que deveria receber. Esse fragmento de memória está relacionado ao pai dela? E agora que eu já matei, agora sou elegível para obtê-lo. Porra, porque o sistema enlouqueceu neste momento. Ele não pôde deixar de amaldiçoar novamente. Nili então começou a contar a Jelan sobre a parte da memória que faltava e disse a ela que a memória sobre a verdadeira atitude de seu pai em relação a ele poderia estar naquele fragmento de memória. HMM, essa é a única explicação então. Eu realmente não podia acreditar que meu pai só iria ameaçar você. Embora ele sempre me trate bem, eu sempre soube que a atitude que ele mostrava para os outros era totalmente diferente. Eu não posso culpá-lo, você sabe, a política. Nilo acenou com a cabeça, entendendo. Ele decidiu colocar o assunto em espera por enquanto até que o sistema se recuperasse. Ele também estava curioso sobre o que realmente aconteceu com o Nilo anterior, pois não acredita mais que um covarde como ele poderia chamar a atenção de Jelan. E além disso, todo o seu corpo também estava pulsado como um coração. Foi uma indicação de que ele já estava no seu limite e agora vai evoluir para o próximo nível. Vamos sair daqui primeiro. Preciso encontrar um local seguro para subir ao nível 3 graus Celsius com segurança. Mundo Zumbi Cap 238, evoluindo. Siga-me, eu conheço um lugar. Jelan afirmou enquanto corria na direção onde os animais de estimação de Nili foram mais cedo. Nili queria procurar seus animais de estimação primeiro, mas devido a restrições de tempo, ele optou por ignorá-los por enquanto, pois realmente sentiu que subiria de nível no próximo momento.
Embora Jelan já fosse uma humana de nível 2, ela ainda não poderia lidar com dezenas de zumbis se eles aparecessem. Afinal, Nilo já estava um pouco traumatizado com os perigos aparecendo enquanto evoluíam. É melhor ficar seguro do que arrepender-se. Eles poderiam ter ficado na mesma casa que Nilo e seus animais de estimação escolheram antes, mas devido à batalha, ele esperava que a área fosse invadida por zumbis e híbridos depois de algumas horas. Depois de um tempo, eles finalmente chegaram a uma casa que parece um pouco antiga. Tem uma cerca de metal que já começou a corroer e já está cheia de trepadeiras rodopiantes. Até a própria casa antiga já tem videiras crescendo a seu lado. Curiosamente, nenhuma árvore grande crescia em seu telhado e, além de sua aparência antiga, a casa ainda parece que ainda aguenta uma tempestade. Jelan olhou para Nilo e depois de não ver nenhuma reação particular dele, ela não aguentou mais quando perguntou: "Você não acha esta casa familiar?" Nilo parou de repente com essa pergunta. Ele olhou para a casa e depois de um tempo, ele finalmente balançou a cabeça quando não conseguia se lembrar de nada. Eu deveria conhecer esta casa. Ele inclinou a cabeça em confusão. Jelan acenou com a cabeça em resposta. Sim, afinal, era aqui que você morava durante nossos dias de ensino médio. Jelan balançou a cabeça. Parece que sua amnésia é pior do que eles pensavam inicialmente. No entanto, por mais que Nilo quisesse falar sobre isso agora, ele não aguentava mais a vontade que estava sentindo. Eu não aguento mais, me protejo enquanto eu estiver fora. Ele apressadamente instruiu Jelan antes de correr para a casa de aparência antiga. Ele chutou a porta aberta e não perdeu mais tempo quando imediatamente caiu no chão antes de desmaiar. Jelan seguiu apressadamente ao ver a situação de Nili. Ela não pôde deixar de se sentir preocupada. No entanto, quando ela lembrou que ele estava avançando para um nível completamente desconhecido para ela não se atreveu mais a perturbá-lo enquanto se acomodava e se sentava ao lado dele, olhando amorosamente para seu rosto completamente comum. Ela então lembrou seus membros da facção, bem como o pombo que foi atribuído a ela. Quando o pombo de Adam pousou nela mais cedo, ela deu seu comando ao gêmeo para ir e apoiar Emon e Dester sobre o vírus da Apocalipse desaparecido. Depois disso, o pombo também tinha outra tarefa a fazer, que era ir avisar Emon e Dester que os gêmeos estavam chegando. Embora ela não saiba como Adam conseguiu comandar seu pombo, todos têm seus próprios segredos, então ela não perguntou sobre isso. No entanto, ela se perguntou para onde foi o pombo atribuído a ela. Ela queria usar esta oportunidade para informar seus membros que ela poderia não voltar. O sol já tinha ido embora e os arredores já começavam a escurecer. No entanto, uma enorme lua estava pendurada do lado de fora tentando iluminar o mundo sombrio do Apocalipse. No lado sul da cidade de Daan, uma batalha feroz estava ocorrendo. De um lado, havia o líder da facção Rose e Katrina, enquanto do outro lado estavam os híbridos que o líder e Katrina tanto odiavam. A luta já estava ocorrendo há quase uma hora e nenhum dos lados queria recuar. Tudo começou quando Pink Gangleader e Katrina estavam voltando para a base da Pink Surge Faction. Como eles planejaram com antecedência, os membros de alto escalão da Pink Surge Faction precisam voltar para a base durante a noite. Katrina e o líder já haviam chegado à periferia da Câmara Municipal para observar e ver se havia algum sinal do decapitador ali. Quando eles confirmaram que era pacífico, eles abandonaram às pressas a área perigosa, pois o líder também não conseguia mais esconder seu corpo trêmulo. No entanto, o que eles não sabiam era que estavam sendo seguidos por um grupo de híbridos que os avistaram. E no momento em que o sol se põe, os híbridos atacam imediatamente, pegando-os desprevenidos. O líder da facção Rose e Katrina já estavam cheios de feridas, especialmente o líder que sempre salvou Katrina de ser morto de vez em quando. No entanto, o líder não disse nada enquanto suportavam a dor que percorria seu corpo. Seu sacrifício também não foi em vão, pois 5 híbridos já foram retirados do processo. O corpo do líder ainda estava tremendo devido à raiva que eles estavam sentindo sobre os híbridos na prefeitura. Eles não podiam deixar de recordar o que aconteceu há 2 meses. No entanto, atualmente,
Eles estão perto da base do híbrido e mesmo já tendo matado 5 híbridos, mas ainda vinham como reforço. Afinal, todas as noites, os híbridos percorriam toda a cidade em busca de alimentos para comer. Desista, já. Nossa força é reforçada fortemente quando o sol está fora. Sem mencionar que superamos em número vocês dois. Se eu fosse você, certamente abandonaria aquela garota humana e escaparia por conta própria. Talvez assim, você ainda tenha uma chance de viver. Os híbridos ridicularizaram o líder por sua ação de merda. Nera do Apocalipse, salvar alguém deveria ser a última coisa que se deveria fazer para sobreviver. Embora a comida não fosse tão escassa, ter alguém que é apenas um fardo é pior do que não ter comida para comer. Cale-se! O líder gritou em voz alta, assustando os híbridos no processo. Idiota! Mate aquele sujeito arrogante. O do meio ordena as dezenas de híbridos ao seu redor com um sorriso. Eu vou ter a bunda carnuda dessa mulher para mim. Não brigue comigo, os olhos dela vão para mim. Os híbridos explodiram em uma alegria maníaca quando começaram a correr em direção ao líder e Katrina, um por um, enquanto riam histericamente. Mundo Zumbi Cap 239, Confissão EA. Como um cavalo saindo de sua gaiola pela primeira vez, os híbridos enlouqueceram com seus aplausos enquanto cercavam Katrina e o líder. A situação era terrível para os dois humanos, mas parece que nenhum deles queria escapar. Jesus, apenas me deixe para trás, eu já terminei de qualquer maneira. Katrina disse em um tom desanimado. Eles não deveriam chegar perto da prefeitura. Era o plano. No entanto, o líder insistiu que eles viessem verificar. Como um novo membro dos membros de alto escalão da Pink Surge Faction, ela não podia fazer nada além de seguir o pedido do líder. Sem mencionar que Katrina já estava louca pelo líder, então recusar o pedido do líder nunca foi uma opção para ela. Ei! Do que você está falando? O líder caiu na gargalhada enquanto enxugava o sangue que rolava em suas bochechas. Se morrermos, vamos morrer juntos. O líder gritou enquanto balançavam a lâmina em sua mão, cortando o braço de um híbrido no processo. Katrina sorriu ao se lembrar do momento em que o líder a salvou heroicamente há um mês da boca de um zumbi. Ela já estava no limite de seu juízo naquela época e já estava pronta para abandonar sua vida. No entanto, como um herói salvando a donzela em perigo, a líder feminina a salvou em cima da hora. Jesus, eu tenho uma confissão a fazer. Katrina fortaleceu sua determinação enquanto se preparava para confessar seus sentimentos em relação ao líder. Uma garra passou por seu lado, mas, felizmente, ela conseguiu evitá-la no último segundo. Swish! Ela balançou seu taco cheio de pregos e instantaneamente rompeu o braço do atacante no processo. Ela então chutou o híbrido para longe enquanto pulava de volta para o lado do líder. O líder inclinou a cabeça na direção de Katrina. O que é isso? A líder examinou suas sobrancelhas em confusão, pois eles estavam literalmente no meio de uma briga aí. No entanto, aquela está tentando atrasá-los ainda mais. Katrina de repente ficou nervosa depois de ouvir a voz do líder. Eu. Ela gaguejou algumas vezes antes de finalmente dizer isso em voz alta depois de ver um híbrido chegando arranhando a direção do líder. Eu te amo. Ela disse apressadamente enquanto puxava o líder para ela, evitando completamente que o corpo do líder fosse perfurado pela garra. Os híbridos pararam sua ação imediatamente depois de ouvir a confissão repentina de Katrina. Eles se entreolharam com uma expressão pasme e um pouco depois, todos eles apertaram o estômago ao mesmo tempo em que caíram em uma gargalhada cheia de ridículo. Ei pessoal, venham ver isso. Um híbrido sinalizou para os outros enquanto apontava para Katrina e o líder. Cada híbrido traçou para onde suas mãos estavam apontadas e quando eles perceberam que era realmente um sinal de um hotel de amor, eles caíram em outro ataque de riso novamente. Ele então olhou para a dupla humana e disse, que tal isso? Vamos deixar você ir para o motel para deixar vocês dois fazerem amor pela última vez antes de matarmos vocês? Os híbridos começaram a rir novamente enquanto se entreolhavam, claramente zombando da confissão de Katrina durante uma briga.
O líder examinou suas sobrancelhas ainda mais com a confissão repentina. O líder então virou a cabeça para o híbrido falante sem nenhum aviso. O líder jogou sua lâmina em direção a ele com uma velocidade extrema. O híbrido foi pego de surpresa pela súbita reviravolta dos acontecimentos e, quando chegou, a lâmina já havia perfurado sua garganta. E assim que ele estava prestes a tirá-lo, sua visão de repente começou a girar quando ele lentamente caiu no chão, morto. Sangue híbrido escorre lentamente de sua ferida quando o líder chega para recuperar a lâmina. Eu mandei você calar a boca, não disse? Ei! Swish! O líder balança a lâmina novamente para decapitar completamente o híbrido falante. Eu darei minha resposta se alguma vez sairmos daqui vivos. O líder virou a cabeça para Katrina antes de se virar para olhar para as dezenas de híbridos que os cercavam. Katrina podia sorrir ironicamente com a resposta do líder. Ela arriscou tudo para confessar durante esse período, pois não sabe se eles ainda poderiam sobreviver a essa provação. No entanto, o líder optou por ignorá-la enquanto eles se concentravam na coisa em que deveriam se concentrar agora, a batalha. Os híbridos ficaram surpresos depois de ver seu companheiro sendo decapitado na frente deles. No entanto, eles apenas olharam para ele por um segundo antes de ignorar completamente o cadáver. Afinal, só comendo carne humana e de zumbi eles conseguiriam ficar mais fortes. Eles também não gostam do gosto de seu próprio camarada, pois tem gosto de lama. Mate eles. Um híbrido disse enquanto girava a arma que parecia um prego em suas mãos. Os outros seguiram sua ordem de bom grado, pois também queriam acabar com isso imediatamente. Com o passar do tempo, as feridas do líder e de Katrina foram ficando cada vez mais aparentes. Eles agora poderiam literalmente ser chamados de humanos de sangue devido à sua aparência sangrenta. O Katrina, em particular, estava no pior estado. Ela só se tornou uma humana de nível 2 há uma semana e ainda não conseguia controlar sua força para lutar adequadamente. Se não fosse pelo líder que a salvava de vez em quando, ela já poderia ter se tornado um cadáver frio agora. Jesus! Estou lhe dizendo, apenas me abandone agora e fuja. Vou cobrir alguns segundos para você. Percebendo seu estado atual, Katrina já perdeu a esperança. Ela já decidiu devolver a vida que devia ao líder, cobrindo sua fuga. No entanto, o líder ainda é tão cabeça dura como sempre, mesmo com sua roupa sangrenta. Não significa não. Concentre-se na luta. Vamos escapar depois que acabar com todos eles. O ódio contra o híbrido era aparente no tom de voz do líder. O líder poderia ter escapado por conta própria, mas ainda assim optou por permanecer. Não apenas pelo Katrina, mas também uma tentativa de diminuir a população do híbrido. Mundo Zumbi Cap 240, Chegada do Mágico. Tosse. Tosse. O líder tossiu um bocado de sangue enquanto eles puxavam lentamente a lâmina cravada em seu estômago. Katrina apoiou o líder com uma preocupação estampada em seu rosto. Sangue estava pingando em um de seus olhos quando infelizmente foi esfaqueado por uma lâmina mais cedo. Ela e o líder já estavam pálidos como uma folha de papel devido à perda de sangue. Se não fosse por eles serem humanos de nível 2, eles certamente teriam entrado em colapso agora. Ao redor deles, eles ainda estavam cercados por uma dúzia de híbridos. Não é que eles não tenham matado nenhum, mas foi porque os reforços continuaram vindo um após o outro. Eles nem sabem mais quantos híbridos já mataram. Tudo o que eles sabem é que os cadáveres dos híbridos também estavam espalhados ao redor deles. Os híbridos com os quais eles lutaram eram em sua maioria de nível inicial 2 e abaixo. A razão pela qual o líder que estava no pico do nível 2 não conseguiu lidar com eles foi devido ao seu número e ao fato de que eles são mais fortes quando o sol se põe. Não é muito, mas espero que tenhamos reduzido um pouco o número deles. Ei! O líder proferiu com um sorriso no rosto cheio de sangue. Sim. Katrina respondeu, entendendo completamente onde o líder estava chegando. Eles já aceitaram seu destino e era apenas uma questão de quanto mais híbridos eles traziam com eles para a vida após a morte. Kei. Você deveria ter se rendido antes. Viu? O resultado ainda não mudou. Você ainda vai morrer.
Um híbrido cuspiu saliva vermelha enquanto olhava para os dois. Ele é o único nível 2 híbridos restantes da dúzia de híbridos ao redor, então ele imediatamente assumiu o primeiro papel de comando. Ele não esperava que os dois humanos resistiriam a esse ponto. Acabe com eles. Ele ordenou em um tom cheio de autoridade enquanto brandia a lâmina ensanguentada em sua mão. Os outros híbridos não ousaram mais subestimar seu inimigo desta vez, pois já viram como seus companheiros ficaram sem vida no momento seguinte depois de subestimarem os dois. Todos eles cercaram os dois em todas as direções e instantaneamente, eles pularam ao mesmo tempo enquanto faziam seus respectivos ataques. No entanto, naquele momento, eles de repente ouviram uma série de palmas retumbantes à distância. Todos eles pararam ao mesmo tempo em que viraram a cabeça para uma área escura de onde vinham as palmas. A silhueta de um homem podia ser vista caminhando lentamente em direção a eles. Ele estava usando um chapéu de mágico enquanto sua mão segurava uma vara que agia como seu guindaste. Em seu ombro, a silhueta dos pássaros podia ser vista batendo as asas com força enquanto tentavam fazer o bater mais alto possível. Quando o homem apareceu perto o suficiente para eles reconhecerem seu rosto, um híbrido de repente exclamou surpreso: "O mago Adam!" Vendo sua expressão, os outros híbridos não puderam deixar de levantar a guarda para o novo indivíduo. Aquele com o nível mais alto entre eles perguntou: "Quem é esse? Ele é forte." "É? É surpreendente que você não o conheça." O que exclamou respondeu com uma pitada de ridículo em sua voz. "É por isso que estou perguntando quem ele é. Idiota." Um soco voou em direção ao que exclamou antes, pois o comandante também teve um ataque de raiva. Aquele que exclamou só conseguiu limpar a dor com as mãos, pois não ousava mais responder a ele. Ele é um mágico famoso antes do apocalipse, mas ele só se apresentou na rua, então talvez seja por isso que você não conhece. Ele é forte. Isso? Eu não sei. No entanto, lembrei que cheguei ao nível 1 antes dele. Talvez ele também esteja no nível 1 agora, assim como eu. Ele respondeu confiante. Ótimo. Agora volte para sua posição. O híbrido no comando ordenou enquanto olhava para Adam à distância. Quanto a você, fique aí mais um pouco. Você também se tornará nosso jantar mais tarde. Ele riu alto enquanto lambia os lábios negros. Adam ficou em silêncio esse tempo todo. Não é que ele estava com medo ou algo assim, é só porque ele está esperando por alguém ou alguma coisa. Ufa! Ele soltou um suspiro pesado enquanto afirmava com confiança: "Não conte as galinhas se elas ainda não nasceram, meu jovem." Ao mesmo tempo, ele levantou sua bengala e lentamente puxou algo dela. Era uma espada tão fina quanto uma vara, mas o brilho que produzia, no entanto, gritava perigo nos olhos dos híbridos. Ele colocou a espada fina no meio do peito, sem nenhuma intenção de atacar. Os híbridos engoliram saliva ao ver aquela postura. Eles costumam ver esse tipo de postura daqueles vovôs poderosos que viram nos filmes. Afinal, eles estão no apocalipse, e os velhos fanáticos que conheciam artes marciais nas costas de suas mãos podem ter aparecido novamente para salvar o mundo. A imaginação deles fica cada vez mais selvagem quanto mais tempo Adam fica parado. O que eles não sabiam era que Adam era apenas um mago completamente comum antes do apocalipse. Ele apenas teve sorte que os pombos que ele criou não viraram as costas para ele e, em vez disso, até o ajudaram a sobreviver e ficar mais forte. Eles não sabiam que ele está apenas esperando pacientemente por algo. O híbrido no comando de alguma forma também ficou nervoso com essa postura desconhecida. Ao contrário dos outros, ele não cresceu na cidade e veio da parte mais ao sul de Subo. Ele cresceu brincando com pescadores e não com aqueles aparelhos de alta tecnologia. Durante toda a sua vida, ele podia até contar em uma mão o número de filmes que tinha visto. No entanto, vendo a expressão nervosa no rosto de seus companheiros, ele também não pôde deixar de se sentir nervoso. O que você está tentando fazer?" Ele gritou em um tom nervoso. No entanto, Adam não respondeu e continuou olhando para eles enquanto a ponta de sua espada fina descansava no meio de suas sobrancelhas. Crororoc. Um tempo depois,
Um pombo voador pode ser visto circulando acima do céu. Ele então fez um círculo inteiro antes de descer em direção ao braço de Adão. Crororoc. O pombo inclinou a cabeça enquanto produzia uma série de sons como se estivesse falando com Adão. Adão ouviu atentamente o que estava dizendo e, um pouco depois, ele finalmente acenou com a cabeça. O pombo voou para longe de suas mãos novamente quando se juntou aos pombos que de repente apareceram acima do céu. Os híbridos ficaram surpresos com o que estava acontecendo a seu redor. Foi a primeira vez que viram um humano conversando com um animal mutante. Sem mencionar o súbito aparecimento das dezenas de pássaros acima deles. A atenção deles foi completamente atraída pelos pombos acima. Mesmo o líder enfraquecido e Katrina também olharam para os pombos acima do céu em perplexidade. Eles sabiam da existência de Adam, bem como de seus pombos mutantes pelo relatório de seus subordinados, mas nunca souberam que ele tinha tantos. No entanto, eles não pensaram por um segundo que ainda poderiam ser salvos, especialmente agora que aquele que chegou é um dos membros de alto escalão da facção Onda Azul. Enquanto eles estavam ocupados olhando para a silhueta do pombo acima, eles não sabiam que várias pessoas já haviam se aproximado de sua localização. Um tempo depois, quando Adão já estava certo de que todos os seus cúmplices já estavam em seus respectivos locais, ele de repente brandiu a espada fina em sua mão, causando um leve zumbido. Ao mesmo tempo, os pombos desciam lentamente, um a um, empoleirando-se em qualquer coisa que pudessem encontrar, desde que estivesse perto de Adão. Alguns deles até se empoleiraram em seu chapéu, enquanto os outros se agarraram firmemente em seu casaco. Os híbridos, o líder e o olhar de Katrina seguiram o pombo quando finalmente pousou em Adão. Adão abriu um enorme sorriso ao ver que a sua performance causou tanto fenômeno. Era o orgulho e a honra dos mágicos enganar o público, chamando a atenção deles para as outras coisas enquanto o verdadeiro truque estava realmente acontecendo nos bastidores. Parabéns a todos. Você acabou de ser enganado. Adão ajustou o monóculo em seus olhos enquanto se curvava profundamente. Vai. Suas palavras ecoaram e, ao mesmo tempo, todos os pombos voaram em coordenação enquanto produziam um som estrondoso de palmas que de alguma forma atraiu ainda mais a atenção do público. Adão também explodiu em uma gargalhada estrondosa enquanto gritava, que comece o show. Ele então correu em direção aos híbridos sem medo enquanto preparava sua espada fina para um ataque. No mesmo momento, a mesma cena também pode ser vista acontecendo em 7 direções diferentes. No entanto, uma coisa era em comum com eles: eles estão indo na mesma direção sem medo, em direção aos híbridos. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.